Olá, mais uma vez juntos nos 10 dias de oração, hoje é o sexto dia. Nós vimos no primeiro a prioridade das prioridades, segundo a verdadeira felicidade. No terceiro, nós vimos atividades espirituais em família. No quarto, elos familiares. No quinto, nós vimos a receita médica da família. E hoje nós vamos falar sobre a missão em família, missão em família. Todos esses temas são ligados, né? Mas a gente precisa colocá-los em nossas vidas. Como sempre, nós vamos começar clamando, nos entregando ao Senhor. Ó Santo, Santo, Santo e Digníssimo Deus, Pai da eternidade, Senhor dos exércitos, aquele que ouve, aquele que vê, aquele que sabe todas as coisas, aquele que sonda o nosso ser, sonda quem somos, que conhece os nossos caminhos. Ó, louvado e exaltado seja, aleluia. Glória a Deus, glória a ti, Senhor. Ó Pai eterno, graças te damos por mais uma vez estarmos vivos, com os nossos corações batendo, com nossa respiração funcionando, com o nosso corpo em funções vitais. Mas graças te damos, porque se alguém aqui estiver ainda enfermo, temos a certeza de que o Senhor fará levantar este homem, esta mulher, pelo poder que há no nome de Jesus, vindo de ti, Senhor. Aleluia. Queremos te dar graças pela tua palavra, que a qual nós vamos abrir, nos alimentar dela, que fala do pão da vida que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Já adoraram hoje? Façam isso, não deixem de adorar nas primeiras horas. Lembrem-se disso. Tenha este contato com Deus. Hoje nós vamos trabalhar missão e família lá no livro de Romanos. No livro de Romanos, no livro de Josué. Vamos passear um pouquinho, como os outros dias também tem sido, né? Quero agradecer a todos que assistem, os que estão em grupos, os que estão assistindo individualmente. Que Deus os abençoe, que você esteja desfrutando das bênçãos de Deus derramada sobre pela tua palavra na sua vida, porque a palavra de Deus tem poder. Inclusive a neurociência diz que a palavra tem poder. Imagine a de Deus, né? Imagine a de Deus. Então, nós temos Romanos capítulo 10, os versos 13, Romanos 10, o verso 13 ao 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu invoco o nome do Senhor e sou salvo. Mas invocar o nome do Senhor é para qualquer pessoa ou para a pessoa que realmente tem intimidade com Ele? Porque quem não tem intimidade não invoca o nome do Senhor, nem sabe o que é isso. Invocar o nome do Senhor é chamá-lo para a sua vida, é viver com Ele. Senhor, vive em mim, faça de mim a sua casa. Invoque o nome do Senhor. E aí, no verso 14 diz: como, porém, invocarão aquele que não creram? Como é que eu vou invocar se eu não creio, se eu não conheço? Não vai mesmo, não. A mesma coisa, nós não podemos falar do que nós não conhecemos. Ah, eu acho. Achar não é... Quando você só acha, você não tem autoridade no que você fala. E a palavra de Deus, ela tem que sair com grande poder. Com grande poder. E aí a gente precisa ter essa autoridade. Para a gente ter essa autoridade, a gente tem que conhecer a Deus, o autor da palavra, conhecer a palavra dele, vivê-la. Então, como é que as pessoas vão enfocar se não creem? E como crerão naquilo que nem ouviu? Eu não
nunca ouvi falar, não sei. Hoje é mais difícil, hoje a gente tem internet, né? Mas tem lugares que ainda não sabem de Deus. Tem pessoas que não sabem e tem aquelas que não querem saber. Inclusive, no mundo inteiro, né? Existem mais pessoas que creem em Deus do que as que não creem. O problema não é crer em Deus. O problema é invocá-lo. Você só invoca quando você tem intimidade. Porque você invoca para a sua vida, para você. Você chama o seu reino para você. E as pessoas não querem compromisso. Eu creio que Deus existe na hora da minha aflição, porque Deus ouve, né? A história da viúva que chegou lá no juiz e ficou batendo na porta. Aí Jesus disse que de tanto ela insistir, ele atendeu. Então, muitas vezes, pessoas até incrédulas, no momento de aflição, Deus atende a oração pela fé que naquele momento ela tem. Mas depois ela esquece. Ela deixa Deus de lado. E até às vezes não esquece, mas não invoca. Não invoca. E aí, ó. E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eu vou pregar o que eu não conheço? Como é que eu vou falar do que eu não conheço? Do que eu não sei? Do que eu não experimento? Até pra gente falar uma receita, eu conheço uma receita. Você conhece, você sabe que ela existe e vai passar para alguém. Eu vi uma receita, tudo bem, eu vi uma receita, posso passar para você. Mas eu conheço, eu fiz e deu certo. Então, quando você conhece e que você viu que deu certo, você passa aquela receita com autoridade. Porque você sabe que vai dar certo. Senão você vai dizer, não tente fazer, tem essa receita aqui, tente fazer. Mas a pessoa que vai pegar a receita, vixe, não deu certo, ela nem fez, ou ela tá me dizendo assim, será que vai dar certo? Tomara que dê. Então fica sempre na dúvida. O evangelho não pode ter dúvida, tem que ter certeza, isso é fé. Isso é fé. E como pregarão se não forem enviados? Porque Deus envia, Deus chama. Deus chama cada um de nós. Quando nós o invocamos, ele chama e ele envia. Assim como fez Isaías, com Jeremias, com Samuel e com todos tantos profetas, com os discípulos, os apóstolos. Ele envia, mas ele antes, o que é que ele faz? Ele prepara. Por quê? Porque essas pessoas estão ali com ele. Olha Jesus, passou 3 anos com os seus discípulos. 3 anos ensinando. Para que eles pudessem realmente fazer uma obra plena. Conhecessem através do Mestre o que era a verdadeira palavra de Deus. O que é viver realmente a palavra de Deus. E aquela comunhão foi transformando aquelas pessoas. Foi mudando a sua mente. E assim eles puderam pregar do que eles viviam, do que eles viam, do que eles ouviam, do que eles conheciam. Por isso precisamos invocar o nome do Senhor. Precisamos invocar o Senhor para sermos salvos. Para sermos salvos. Mas a gente só consegue invocar se a gente está em conhecimento, conheça o Senhor. E aí você vai pregar. Mas não vai pregar sozinho, não. Sabe por quê? Porque quando você conhece a palavra de Deus, conhece a Deus, você não fica para você. É uma novidade de vida para você, é um novo conhecimento. É que nem você conhecer alguma coisa. Quando você conhece alguma coisa que você fica para si, aquilo morre só em você. Você não espalha a bênção. A bênção que você tem do seu conhecimento, que pode ajudar muitas pessoas. A mesma coisa é a palavra de Deus. Então, quando você tem a palavra de Deus, é impossível você ficar calado. É impossível você não ser testemunho. É impossível você não ser usado. Todas essas 3 coisas vão acontecer na sua vida. Podem não ser simultaneamente,
mas elas vão acontecer. E elas precisam acontecer, porque pelos nossos frutos seremos conhecidos. As pessoas conhecem a gente pelo que a gente faz e pelo que a gente fala. Se a gente é verdadeiro ou não. Se a gente é luz, como Jesus deseja que a gente seja, que a gente é sal, se a gente faz a diferença, onde quer que a gente esteja. Mas primeiro, na sua casa. Na sua casa. A missão começa na sua casa. Quantas mulheres estão aí? Nós, mulheres, somos as maiores responsáveis pelos lares. As maiores. Não estou tirando a responsabilidade dos homens, mas estou dizendo que nós somos as maiores. Nós temos um vínculo e uma forma de falar muito diferente da do homem. Nós conseguimos tocar o coração de forma diferente das pessoas. Então, assim, nós mulheres, principalmente dentro dos lares, né? Os homens, eles têm um poder maior fora dos lares, mas dentro dos lares, nós mulheres somos a maior influência. Os homens têm, mas as mulheres têm mais. As mães têm mais. As tias têm mais, as avós têm mais. Tá? As irmãs têm mais. Então, nós, mulheres, temos mais influência dentro de casa do que os homens. Porque nós somos mais brandas que eles. Porque nós somos, digamos, emocionalmente, nós temos, apesar das oscilações hormonais, né? Mas nós temos um jeito de falar mais envolvente. E temos que usar essa característica feminina para fazer com que a luz brilhe e ela tire as trevas. Para que fazer com que o sal ponha sabor no lugar. E aquele mal-estar, aquele lar, aquele ambiente que está ruim, ele se dissipe e tenha um ambiente, um clima gostoso. Entenderam? Então, nós temos esse dever, como mães, como mulheres. Quando Josué disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Josué 24, no versículo 15, ele disse isso. Lá no finalzinho do versículo, estavam falando sobre adorar a Deus e aos outros deuses, né? Mas ele enfatizou, eu e minha casa. Por quê? Por que eu e minha casa? Porque naquela época, se o pai ou a mãe criam em alguma coisa, eles passam esse conhecimento para os filhos e os filhos creem. Os filhos creem. E aí a gente precisa entender isso. Então, naquela época, a obediência também era maior. Por isso que também a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem obedientes. Claro que isso, quando o filho é maior, né, é uma tarefa muito mais árdua. Quando o filho é pequenininho, por isso que a palavra de Deus, em Provérbios 22, diz que ensina a criança no caminho onde deve andar, porque quando for mais velho, não vai se desviar dele. Então, tem pais que se preocupam com a questão apenas de conhecimento, de formação acadêmica. E aí os pais preocupados com isso, ensinam mais isso. Mas aqueles que querem salvar a sua família, que querem um dia estar com elas, com todos os seus membros, com seus vizinhos, com seus parentes no céu, eles vivem e eles pregam dentro das suas casas. Então Josué, ele fez essa afirmação porque ele se comprometeu. Quando o Jesus curou aquele endemoniado gadareno, né, que vivia acorrentado e que muitos tinham medo dele, porque estavam com uma legião de demônios, né? E o que aconteceu? Ele queria ficar com Jesus. Ele queria entrar no barco com Jesus e ir para onde Jesus fosse.
ele queria ir. Mas aí Jesus, né? O que é que Jesus fala? Aí a gente tem lá Marcos capítulo 5. Marcos no capítulo 5, no verso 18 ao 20, diz assim: Jesus entrou, né? E o que for endemoniado queria estar com ele e perguntou se poderia estar com ele. E aí no verso 19, Jesus diz assim, ó: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar. Ele proclamou na sua casa, ele proclamou na sua cidade, ele proclamou aos seus vizinhos. Ele não desistiu disso. Porque foi uma ordem do mestre. A primeira ordem que nós temos é evangelizar a nossa casa, a nossa parentela. Nós precisamos fazer isso. Não é uma tarefa fácil, é a mais difícil que tem. Porque temos que ser exemplo. Nós não podemos falar o que não vivemos. Porque não terá poder. E as pessoas vão rir do Evangelho de Cristo. E nós precisamos honrar o Evangelho. E vivendo esse Evangelho. Pregando esse Evangelho. Então fazemos isso. Você que é mãe, você que é tia, você que é pai, você que é irmã, você que é prima, você também tem que interceder por essas pessoas, para que o Espírito de Deus as converta, que o Espírito de Deus vá à frente, que o Espírito de Deus vá abrindo a sua mente, vá preparando o terreno, para que esse terreno seja fértil, para que quando a semente da palavra de Deus ali for plantada, você colocar na parede o verso, comece colocando na parede o verso da Bíblia. Cante dentro da sua casa. Se alguém ali na sua casa está doente, põe a mão para o céu, faça uma oração alta. Cante ao Senhor, vive em alegria. Não fique resmungando, reclamando de tudo. Um cristão não reclama de tudo, sabe por quê? Porque sabe que passa. Sabe que as aflições passam. Nenhuma aflição. Quer ver? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Aquela doença que você teve, aquela gripe que você teve, ela passou? Passou. Passou. Né? Algumas doenças não passam porque você tem maus hábitos. Maus hábitos, como a gente falou ontem. Né? Mas quando a gente tem bons hábitos, as doenças passam rapidinho na nossa vida. Passam rápido. Agora, se forem doenças espirituais, aí tem que ser uma guerra espiritual. É diferente. Mas veja, aquela pessoa que te perseguia, veja se não persegue mais. Aquele problema que você enfrentava, veja como já passou. Os problemas, as tribulações, elas não são eternas. Eterno só é Deus. E Ele prometeu vida em abundância. Ele prometeu a sua paz. E Ele te dá. É só você estar com Ele. Ele vai te carregar no colo quando você perder uma pessoa querida. E você vai mostrar às pessoas, você vai chorar, mas ao mesmo tempo vai fazer como Jó. Né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque eu estou com meu Senhor, Ele é a minha rocha. A minha casa está firme na rocha. E aí as pessoas vão ver isso em você. Que mesmo que você momentaneamente fique triste, mesmo que você momentaneamente fique com raiva, você não permanece nessas emoções. Você não vive reclamando. Ah, tá faltando isso, aqui tá faltando aquilo, aqui. Se você tem isso, exercite a economia na sua casa. Aprenda, né, conhecimentos novos. Busque conhecimentos novos para te ajudar. Busque autoajudas também, livros de autoajuda, o que for. Se você tem essa dificuldade de crer na palavra de Deus, que Ele te dá a paz, busque de outra forma com livros que também falem da palavra de Deus.
Porque eu sei que devemos reter tudo que é bom, não é? Mas tem pessoas que são muito influenciáveis. E aí a gente precisa reter tudo que é bom, mas com uma influência melhor. Então, pegue uma autoajuda que seja de um cristão para lhe ajudar. E vai ser mais vantajoso, mais precioso do que tudo. Você que é mãe, que é pai, ore na cama do seu filho quando ele estiver dormindo. Ó Senhor, converta esse coração, abre o coração dele para o teu espírito. Para o teu espírito trabalhar, preparar o terreno para receber a tua palavra. E coloque esta palavra nas paredes da sua casa. E fale alto na sua casa, através de música, através de uma oração alta, ou falando mesmo um verso. Admoeste com firmeza, mas também com amor. E aí sim, com tudo isso, você e sua família vão cumprir uma missão fora de casa. Nós devemos fazer a missão fora de casa? Devemos. Sem ou com a família? Sim. Porque o que nós vivemos dentro de casa, nós vivemos fora de casa. Nós vamos fazer a mesma coisa onde nós estivermos. A mesma coisa. Mas dentro de casa, que é mais difícil, tem que ser todo dia. É incansável. Tem que ser incansável. Parece que a gente desanima um pouquinho, mas tem que ser incansável. E a gente vai alcançando, porque o Espírito de Deus vai à frente e ele vai preparando todo o terreno. E a gente precisa fazer isso. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponha esse verso na parede. Faça uma plaquinha. Isso é importante, muito importante. Faça o trabalho missionário com a sua família, de pregar a palavra de Deus, porque agora que eles têm a palavra, que eles veem você, e se você está no início dessa caminhada cristã, não tem problema, eles já estão vendo em você a diferença. Convide, olha, vamos ali dar um pouco de vida às pessoas, dar um pouco de encanto, vá para algum lugar com eles, cantar ao Senhor. Faça isso dentro do ônibus, seus filhos, oxe mãe, pare de cantar. Oxe, irmã, oxe, tá passando vergonha. Mas elas vão ver como pessoas até se acalmam. Eu já fiz isso. Cantando dentro do ônibus, louvores. Eu fiz até adoração dentro do ônibus. Eu adorando o Senhor, as pessoas se calaram e começaram a ouvir. Então a gente, quando começa a viver isso, não tem como a gente ficar calado. Não tem como as pessoas à nossa volta também ficarem calados. Quando o seu filho estiver enfermo, se você crê na palavra de Deus que o óleo, né? Você pode ungir, pega um óleo, um azeite de oliva, e aí você prepara, jejua e ora ao Senhor, abençoando aquele óleo para aquele óleo ser usado. E assim você faz a unção do enfermo, ou então você impõe as mãos, como Jesus impunha as mãos, orando, crendo que recebereis. Nunca faça uma oração na dúvida. Ó Senhor, que o Senhor possa. Não, Deus pode. Deus levou lá na cruz, com o sangue de Cristo, através do seu Filho, todas as enfermidades. Nós somos libertos do pecado. Quem traz a enfermidade é o pecado em nossa carne, porque esse corpo aqui, ele é mortal por causa do pecado. Então, o que é que acontece? A gente vai ter enfermidades. Mas, além de crermos que ela vai passar, nós temos que crer que nós e outras pessoas podem ser curadas pelo poder que há no nome de Jesus e pelo sangue que foi derramado na cruz por cada uma. As pessoas também têm que ver isso em nós. Para que elas percebam que nós temos frutos do arrependimento, nós temos comunhão com Deus e que Deus nos usa. Nós não somos nada não, mas Deus usa um servo seu para fazer o que Jesus fazia. Ele disse que nós faríamos muito mais do que ele.
Mas a gente tem que crer, acreditar. Ah, eu não sou nada, eu não... Você não é nada mesmo não, mas não é para você crer que você não é nada e por isso você não vai fazer, não vai crer. Não. Se ponha na mão de Deus. E aí os seus familiares vão ver isso na sua vida. Agora, eles também precisam crer. Eles precisam crer, porque às vezes não acontece milagre pela incredulidade tão grande dele. Agora, se a sua unção for muito maior do que a incredulidade dele, vai acontecer. E se for para a honra e glória de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Apenas creia. Exercite a sua crença. Exercite a sua crença. E aí, então, o que é que você vai fazer? Lá no Salmos 41, de 1 a 3. Salmos 41, de 1 a 3. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor livra do dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, e tu lhe afofas a cama. Então Deus faz uma promessa para aqueles que olham os necessitados. Ajude aos necessitados, ajude os seus filhos a ajudarem os necessitados, os que precisam. Faça por amor a Deus. Faça por amor a Deus. Deus vai fazer maravilhas também na sua vida. Deus nos abençoa quando nós abençoamos. Deus cuida de nós quando nós cuidamos. Faça isso também. Faça para os seus filhos verem. Faça para as pessoas verem. Mas não para você ser glorificado. Faça em nome de Jesus. Faça em nome. Vamos fazer a missão do Senhor. Vamos visitar uma senhora que está sofrendo e vamos orar por ela. Vamos fazer isso. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me. Então, faz com que Deus reavive a sua vida. Invoque-o. E faça a sua família invocá-lo e viver para ele. Com o quê? Com o seu exemplo, com a palavra de Deus e com o seu amor. Em nome de Jesus. Ó Senhor, graças te damos pela tua palavra. Que o Senhor use a cada pessoa, ouvinte, a mim, a minha família também. Que o Senhor nos use e que possamos ser vasos de honra. Que honre o teu nome, para que muitas pessoas também o invoquem e sejam salvas. Para que muitas pessoas conheçam a salvação, que é Cristo Jesus. Tenham o Senhor na sua vida. Então faz primeiro em nós, Senhor, toda essa transformação. Nos ajude a sermos luz, a sermos sal nesta terra, a fazermos a diferença, a sermos vistos pela luz de Cristo. Não nós mesmos. Ah, aquele homem, aquela mulher são metidos, se acham melhores. Não. Mas para que as pessoas dizem, olha, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, um servo do Senhor. Que o seu nome seja exaltado e não nosso. Que o seu nome seja glorificado e não nosso. Então nos usa com poder e glória que vem do nome de Jesus. E é nesse nome gracioso e poderoso que nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor de ti tenha misericórdia.